Olá e bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível. Sério, vamos voltar lá no comecinho, mas bem no comecinho mesmo, para entender como a sua história, a minha, a de todo mundo começou com uma única e microscópica célula. Vamos começar com essa ideia que, vamos combinar, parece até meio louca, né? Pensa comigo. Você, com todos os seus trilhões de células, seus pensamentos, suas memórias, tudo isso começou como uma coisinha só, uma única célula. Essa história aqui não é só biologia de livro, não. É a sua história de origem. E para a gente entender de verdade essa sua primeira célula, a gente precisa voltar muito no tempo. E quando eu digo muito, é muito mesmo. A gente está falando do início da vida aqui no planeta Terra. Olha só, o nosso planeta já é um senhor de idade, viu? Tem uns 4,6 bilhões de anos. E por um tempo que a gente nem consegue imaginar direito, ele era basicamente uma bola de fogo. Levou 600 milhões de anos só para a superfície esfriar e criar uma casquinha. E foi nesse cenário, lá nos oceanos primitivos, há 3,5 bilhões de anos, que a vida resolveu aparecer. E como é que eram esses primeiros seres vivos? Super simples. Pensa numa bactéria de hoje. Mas o mais incrível é que eles já tinham o kit básico para a vida funcionar. Uma membrana para se proteger do mundo lá fora, a manha de produzir o próprio rango, por isso que a gente chama de autotróficos, e o mais importante, o material genético, o famoso DNA, que é tipo o manual de instruções da vida. Eles já se viravam sozinhos. Então, a partir desses ancestrais bem simples, a evolução foi trabalhando, sabe? E acabou criando dois modelos principais de células, que são a base de tudo que a gente vê vivo hoje. Bora mergulhar nisso. Primeiro, a gente tem o modelo mais antigo, o mais simples, a célula procariótica. O exemplo clássico são as bactérias. O DNA delas, o tal manual de instruções, fica todo solto lá dentro, boiando no citoplasma. É como se fosse uma casa sem paredes para os quartos, sabe? A informação está ali, mas não tem uma sala de comando central, um lugarzinho especial para guardar o que é mais importante. E aí, depois de muito, mas muito tempo mesmo, acontece a grande virada de chave da vida. Surge a célula eucariótica. Esse é o tipo de célula que forma as plantas, os animais e, claro, nós. E qual foi a grande sacada aqui? O DNA não fica mais solto. Agora ele é guardado e protegido dentro de uma fortaleza, uma estrutura especializada chamada núcleo. Cara, isso mudou o jogo completamente. Tá, mas como é que esse cofre para o DNA apareceu do nada? A ideia mais aceita hoje é fascinante. Imagina que a própria membrana da célula antiga começou a se dobrar para dentro. Com o tempo, essas dobras acabaram abraçando, envolvendo o DNA, como se fosse um cobertor. E pronto, surge o núcleo. Proteger o DNA foi uma vantagem evolutiva gigantesca. Foi tipo, finalmente guardar a planta da casa num lugar seguro. Uma célula eucariótica não é só um núcleo e pronto, acabou. Pensa nela como uma cidade miniatura, super movimentada, cheia de pequenas estruturas com trabalhos bem específicos. E o nome dessas estruturas? Organelas. E assim como tem cidade de praia e cidade de montanha, também existem diferentes projetos de células. Se a gente coloca uma célula animal, tipo as nossas, do lado de uma célula vegetal, a gente vê umas diferenças bem claras. A vegetal tem uma parede celular, que é tipo um muro para dar sustentação, tem cloroplastos para fazer fotossíntese e um vacúolo gigante para guardar água. Toda cidade precisa de energia para funcionar, certo? Luz, transporte, tudo. Na nossa cidade célula, quem faz esse trabalho pesado são as mitocôndrias. Elas são as verdadeiras usinas de força. Elas pegam os nutrientes que a gente come, tipo o açúcar da comida, e transformam numa moeda de energia chamada ATP. É essa energia que você está usando agora mesmo para me ouvir e entender tudo isso. E o que essa cidade produz? Um monte de coisa, mas principalmente proteínas. As proteínas são os operários, os tijolos e as ferramentas da célula. Elas fazem de tudo um pouco. E quem constrói essas proteínas? Os ribossomos. São as pequenas e incansáveis fabriquinhas espalhadas por toda a cidade. Ok, a proteína foi fabricada. E agora? Ela não pode sair por aí de qualquer jeito. Ela precisa ser finalizada, empacotada e enviada para o endereço certo. Esse é o trampo do complexo de Golgi. Pensa nele como se fosse o centro de distribuição dos Correios ou da Amazon da nossa célula. Ele garante que cada encomenda chegue no seu destino, sem erro. Por um tempo que parece infinito, a vida no planeta era feita só de seres de uma célula. Era cada um por si. A vida era solitária. Mas aí uma estratégia nova e muito poderosa apareceu. A cooperação. A vida em conjunto. E quando eu falo em um tempo infinito, eu não estou brincando não. Por cerca de 2 bilhões de anos, os seres de uma célula só reinaram sozinhos no planeta.
Isso é quase metade de toda a história da vida na Terra. A vida complexa, como a gente conhece, é uma novidade bem recente. Então, por que viver em grupo foi uma boa ideia? A palavra-chave é especialização. Pensa num time de futebol. Você não coloca 11 atacantes em campo, certo? Tem o goleiro, o zagueiro, o meio-campo, cada um com uma função. Com as células foi igual. Algumas viraram especialistas em buscar comida, outras em se mover, outras em defender o grupo. Essa divisão de trabalho permitiu criar seres maiores, mais complexos e eficientes. E foi assim que surgiram os tecidos, os órgãos e os sistemas. Certo. Então vamos voltar para a nossa história. Se a gente começa como uma célula só, como é que a gente chega a ter trilhões? Ou como é que um corte no dedo cicatriza? A resposta para tudo isso está num processo fundamental: a divisão celular. A gente tem basicamente 2 tipos de divisão, e cada uma serve para uma coisa. A mitose, pensa nela como uma máquina de Xerox. Uma célula entra e saem 2 cópias idênticas. É por causa dela que a gente cresce e que a pele se regenera. Já a meiose é diferente. Ela não faz cópia. Ela divide pela metade. O objetivo dela é criar as células da reprodução, os gametas, com metade da informação genética. E essa mitose não é bagunça, não. É um processo super organizado, uma verdadeira dança coreografada. Primeiro, o DNA se enrola todo, bem compacto. Depois, os cromossomos fazem uma fila indiana bem no meio da célula. Em seguida, as cópias são puxadas cada uma para um lado com uma precisão absurda. E no final, a célula se parte em 2 perfeitamente idênticas. É a perfeição da natureza em ação, gente. Já a meiose, como eu disse, tem outra missão. Se a mitose é sobre copiar, a meiose é sobre reduzir. Ela pega uma célula com um pacote completo de cromossomos, no nosso caso 46, e a transforma em células com só a metade, 23. E por que isso? Simples. Para que na fecundação, quando o espermatozoide com seus 23 cromossomos encontrar o óvulo com os seus 23, o resultado seja uma nova célula com os 46 certinhos da nossa espécie. É uma matemática perfeita. E assim que o ciclo da nossa jornada se fecha, da união de 2 dessas células especiais, um espermatozoide e um óvulo, uma nova célula inteirinha, o zigoto, é formada. E ela está ali, prontinha para começar a se dividir, por mitose, sem parar, uma virando 2, 2 virando 4, até criar uma nova vida, com trilhões de células. Então a grande sacada é essa. Esse processo de divisão celular é a corrente ininterrupta da vida. É o que conecta você, a mim, a uma árvore e até aquela primeiríssima célula de 3,5 bilhões de anos atrás. No fundo, a gente é feito do mesmo manual de instruções básico que vem sendo copiado e reescrito há eras. Então fica a reflexão. Se a gente parte do mesmo código, o que no fim das contas nos torna nós? Obrigado por assistir ao Disclaimer.